Imagine um mundo onde os bombeiros não apagam incêndios, mas os provocam. Onde a posse de um livro não é apenas incomum, mas também um crime punível com a destruição da sua casa e possivelmente da sua vida. Essa é a premissa de Fahrenheit 451, a obra-prima distópica de Ray Bradbury. O título refere-se à temperatura na qual o papel se inflama e queima. No entanto, a ironia mais perturbadora dessa história não está na ficção, está no fato de que o próprio livro que alerta sobre a censura acabou ele mesmo sendo censurado na vida real por cerca de uma década. Publicado em 1953, Fahrenheit 451 se passa em um futuro onde os livros são considerados extremamente perigosos e sua simples posse uma ameaça à ordem social. Seu protagonista, Guy Montag, começa como um bombeiro, um agente do sistema, cuja função é destruir livros. No entanto, aos poucos ele passa a perceber que essa destruição não é apenas um ato físico, mas uma forma de controle sobre a mente das pessoas. Muitos interpretam Fahrenheit 451 como uma simples crítica a regimes autoritários. No entanto, Ray Bradbury sempre deixou claro que a origem da sua obra era ainda mais assustadora. Ele observava uma sociedade cada vez mais viciada em telas, entretenimento raso e informações rápidas, onde as pessoas não eram forçadas a parar de ler, mas simplesmente não queriam mais ler. Da mesma forma, em Fahrenheit 451, a própria sociedade passa a escolher de livre e espontânea vontade o conforto das respostas fáceis e das distrações constantes. Com isso, evitava-se o confronto com ideias que podiam causar o mínimo desconforto ou perturbar a sensibilidade ou os nervos de alguém. No fim, para Bradbury, o maior perigo não era a censura estatal direta, mas a apatia intelectual, quando o pensamento crítico e complexo é abandonado voluntariamente. Em 1967, a editora Ballantine Books lançou uma versão especial de Fahrenheit 451, voltada para o mercado escolar, chamada de Ball-High Edition. Sem o consentimento explícito de Bradbury, a editora realizou modificações no texto original para suavizar o conteúdo e torná-lo mais apropriado para estudantes adolescentes. Palavras como inferno, droga, maldito foram substituídas e diversas passagens foram alteradas ou omitidas para evitar controvérsias, somando dezenas de modificações ao longo da obra. A ironia se intensificou ao longo da década seguinte. Durante os anos de 1970, especialmente no contexto educacional, a versão censurada passou a circular amplamente, enquanto o texto original se tornava menos acessível em certas edições. Assim, por um período significativo, muitos leitores nos Estados Unidos tiveram contato com uma versão limpa da obra, sem saber que o próprio livro sobre censura estava sendo censurado. Bradbury só descobriu essa versão mutilada anos depois. O autor ficou furioso e exigiu que a editora retirasse a versão censurada de circulação imediatamente e restaurasse o texto original. Como resposta, Bradbury escreveu o famoso Coda, um pós-fácil que passou a ser incluído em edições posteriores da obra. Neste texto, ele expressa com bastante vigor a sua indignação. Existe mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria acha que tem a vontade, o direito e o dever de esparramar o querosene e acender o pavio. O mundo real é um terreno em que todo e qualquer grupo formula ou revoga leis como num grande jogo. Mas a ponta do nariz do meu livro, ou dos meus contos ou poemas, é onde seus direitos terminam e meus imperativos territoriais começam, mandam e comandam. É crucial compreender que para Ray Bradbury, a censura retratada em Fahrenheit 451 não tem origem no governo, mas sim na própria sociedade.
Em diversas entrevistas e ensaios, o autor esclareceu que sua obra era menos sobre a proibição de livros por um Estado totalitário e mais sobre os efeitos da cultura de massa, a apatia intelectual que emerge quando as pessoas voluntariamente abandonam a leitura e o pensamento crítico em favor do entretenimento raso e da conformidade social. Além disso, Bradbury também observou que diferentes grupos exercem pressão para que as obras literárias sejam limpas de qualquer elemento que possa gerar controvérsia ou descontentamento. Com isso, cria-se um processo em que, para evitar conflitos e não desagradar ninguém, o conteúdo das obras tende a se tornar cada vez mais insípido e inofensivo, comprometendo sua capacidade de provocar reflexão e debate. Essa perspectiva é central para entender a ironia da censura de Fahrenheit 451. A própria editora, ao tentar tornar o livro mais acessível para o público escolar, acabou replicando o processo de diluição de conteúdo que o autor tanto criticava. Ao remover palavrões e passagens consideradas sensíveis, a editora validou a ideia de que o conteúdo das obras pode e deve ser ajustado para evitar qualquer tipo de atrito ou desconforto, mesmo que isso comprometa a integridade da obra original. No fim das contas, a história da censura de Fahrenheit 451 é um testemunho vivo da relevância contínua da sua mensagem e da complexidade do fenômeno da censura nas suas mais variadas formas. Diante disso, fica o questionamento. Ao olharmos para o mundo de hoje, marcado por distrações constantes, cancelamento e rejeição ao desconforto, será que estamos tão distantes assim da realidade de Fahrenheit 451 quanto gostaríamos de acreditar? Deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também ama distopias. Fiquem com Deus e até a próxima!